Olá pessoal, eu sou Paulo César Coelho e venho aqui hoje continuar a trabalhar com vocês anatomia humana voltada para estudantes dos cursos técnicos da saúde, notadamente com maior foco e ênfase para o curso técnico de enfermagem. Na nossa aula introdutória, nós vimos a origem da palavra anatomia, fizemos um passeio histórico para entender como a anatomia chegou até os nossos dias, da forma como ela chegou. Vimos o contexto da anatomia nas ciências biológicas e, notadamente, nas ciências morfológicas. E vimos que, dependendo do método que a gente quer usar para estudar a anatomia do nosso objeto e objetivo, existem formas distintas, olhares distintos da anatomia. Se a gente trabalhou isso muito bem, a gente passou a ter uma capacidade de perceber a importância da anatomia na nossa prática, ainda como estudantes, na prática dos estágios, né? Olha, vai ser importante nisso ou naquilo outro. Na prática, nas aulas teóricas das outras disciplinas. E também na nossa vida profissional, que é do técnico de enfermagem, como também, em maior ou menor grau, nas outras áreas, nos cursos técnicos de saúde. Vimos também que, dependendo do método que a gente quer estudar a anatomia, ou dependendo do nosso objetivo e dos nossos objetos, a gente pode descartar algumas fontes e procurar outras, para não ficar se perdendo, buscando algo que, às vezes, só porque é uma fonte de anatomia, não vai dar da forma que a gente deseja. Então, isso tudo a gente já tem a capacidade com a primeira aula. Então, vamos agora, na segunda aula, ver o que nós vamos estudar hoje, né? Então, vamos lá. O que iremos aprender hoje? Veremos a terminologia anatômica, também chamada de nômina anatômica, ou como os chamavam no passado, nônima anatômica. Vamos ver qual é a posição anatômica, o que é isso, para que isso serve. Agora, a posição anatômica e posicionamento do corpo. Provavelmente são formas de se posicionar o corpo que não a posição anatômica. Vamos ver que posições seriam essas. Diferenças entre malformação, também chamado de malformação, para variante ou variação anatômica, deformidade e monstruosidade. Vamos ver em que tipos de segmentos o corpo humano se divide e quais as principais cavidades do corpo humano, tanto as anteriores quanto as posteriores. Então, vamos lá. Vamos lá, que não temos tempo a perder. A nônima anatômica, ela existe desde o século XIX. Na segunda metade do século XIX, se reuniram alguns anatomistas dos principais países ligados à ciência anatômica, e aí tentaram normatizar as diversas estruturas anatômicas. E geralmente eram usados uma língua morta, o latim, para dar um nome às estruturas, e também epônimos, em homenagem principalmente aos anatomistas ou pessoas que eles, por um motivo ou por outro, queriam homenagear. Bem, em 55, em Paris, tinha nessa época uma grande influência das escolas francesas de anatomia, resolveram abolir os epônimos, apesar de alguns existirem até hoje, resistentes, e colocar tudo com nomes em latim, todas as estruturas. Nessa altura, eram em torno de 5.000 e poucas estruturas anatômicas, todas em latim. Porém, com a liberdade dos países traduzirem com a sua língua oficial. Já capitaneado pelos Estados Unidos, em 1998, a Federação Internacional de Associação de Anatomistas do Mundo Inteiro se reuniram e mudaram isso. Cortaram os termos em latim e passaram termos em inglês que poderiam ser traduzidos para a língua de cada um. E esses termos geralmente se baseavam em que aquela estrutura anatômica lembra, por exemplo, uma célula túrcica, ou para qual a localização que ele está. Então, a coluna estava na região cervical, então ela é coluna cervical. Ou para que aquela estrutura funcionalmente serve, aquela forma auxilia que tipo de função. Então, muitas das vezes,
prefixos ou sufixos, ou até o nome inteiro do funcionamento, né? É colocado músculo elevador da estrutura tal, e assim por diante, né? Então, as terminações geralmente são em cima da posição, do posicionamento da estrutura, ou em cima do que, para que ela funcione, o que aquela estrutura é ótima para funcionar, ou se ela lembra alguma coisa, analogia a alguma coisa, algum instrumento, que é chamado daquele instrumento. Bem, nessa altura já não eram mais 5.000 e poucas estruturas anatômicas, já era mais ou menos 7.500, e isso foi ratificado em 2011, agora pelo Programa Internacional Federativo de Terminologias Anatômicas, que publicou online, e aí facilita o acesso no mundo inteiro através do ambiente online. Bem, uma outra coisa que nós temos, as exemplificações da nônima anatômica nós vamos usar ao longo de todo o curso de anatomia. Bem, agora vamos para a posição anatômica. O que seria uma posição anatômica? Bem, para você dizer o que estava na frente do corpo, atrás, em cima, embaixo, de trás para frente ou de frente para trás, ou no meio, você teria que posicionar o corpo de uma forma padrão. Porque senão, o que poderia ser frente para um, poderia ser as costas do outro e assim por diante. Se cada um ficasse na posição que bem entendesse. Então, a forma padrão é muito parecida com um desse manequim. Muito parecida. Ele geralmente a gente coloca em posição ortostática, no caso dos elementos vivos, serve para cadáveres e serve para as pessoas vivas. Então, as pessoas vivas, geralmente se ela pode ficar em pé, a gente fica na posição ortostática ou de ortostase. Posição ortostática e ortostase é a mesma coisa, é a posição em pé. E aí é parecido com o que esse sujeito aqui está. Porém, por que tem aquele de idêntico? O corpo erecto, não está curvado, perfeito. A cabeça e o pescoço erecto. Os olhos olhados para frente, perdidos no horizonte. Os membros inferiores juntos, porém há algum equívoco. Por exemplo, os pés deveriam estar juntos e não nessa abertura, né? Então, um está coladinho no outro. E os membros superiores deveriam estar rente, estendidos sobre o tronco, e não assim, com essa abertura, né? Está correto a mão, a palma da mão para frente, com os dedos estendidos, está correto? A parte do dorso posterior da mão para trás. Então, tudo que tiver atrás, lá para trás, é a parte posterior ou parte dorsal. Tudo que tiver para frente é a parte anterior ou ventral. E das laterais, a parte lateral. Bem, agora existe, se for um cadáver que você não consiga colocar ele em pé, vai ter que colocar ele em decúbito ou posição deitada. Aí ele tem que cair em decúbito também nessa posição. Agora, decúbito, seja em posição anatômica ou não, é todas as vezes que o indivíduo não está em pé. Ele está em pé, ele está em ortostase ou ortostático. Se ele está deitado sobre o solo, sobre a maca, sobre uma mesa, sobre uma pedra, sobre um leito, não importa, ele está em decúbito. Existem 3 posições distintas de decúbito, que poderão estar em anatômicas ou não. A posição de decúbito ventral, quando a parte anterior, ou seja, a parte ventral, está encostada sobre o sustentáculo, que no caso aqui desse rapaz, que está sendo massageado, é uma maca. Então, ele está em decúbito ventral. Ele não está em posição anatômica. Para estar em posição anatômica, os braços deveriam estar estendidos, né? Os braços mesmo superiores, deveriam estar estendidos sobre o corpo, e não está. A cabeça deveria estar reta, de frente para a maca, e não lateralizada. Os membros superiores, a imagem não aparece. Aparentemente, pode ser até que esteja em posição anatômica, mas aí é só os membros inferiores, não é ele todo. Estaria em posição anatômica se ele estiver igual a esse manequim, porém com os pés juntos, com os dedos para frente, e ele, na realidade, nesse caso aqui que está em decúbito ventral, para baixo. Este paciente, no seu leito hospitalar, está em decúbito dorsal, porque a parte posterior, a parte dorsal, é que está pendente sobre o leito. Mas ele também não está em posição anatômica, porque ele não está com os membros superiores estendidos,
Parece. Teremos que tirar esse lençol para ver se os membros inferiores estavam semelhantes a esse manequim. E a cabeça e parte do tronco do pescoço está elevado com o travesseiro. Ele deveria estar reto, olhando aí, nesse caso, para o teto. Essa segunda aqui está em decúbito lateral, quando a parte lateral do corpo é que está pendente, e aí, no caso aqui, do solo. Bem, como a parte pendente é a parte esquerda, ela está em decúbito lateral esquerdo. Se fosse a parte direita, seria decúbito lateral direito. Se fosse o contrário, ela tivesse invertido. Não está em posição anatômica, os membros deveriam estar para baixo e a gente não está vendo como é que está as pernas dela, né? Bem, então temos a posição ortostática, a posição em decúbito, e quando está sentada, não importa como, se o paciente está sentado, você colocou o cadáver sentado, ele está em sedestação. Então temos o decúbito, a ortostase ortostática e a sedestação. Beleza, pessoal? Na semana que vem vamos usar muito essa posição anatômica. Na próxima semana que vem, perdão, força do hábito, no próximo vídeo, vamos usar muito essa posição anatômica, porque a gente vai discutir eixos e planos, então vai ser necessário aí saber, né, ter bem consolidado a posição anatômica. Bem, agora, os órgãos e as estruturas anatômicas podem ter variações ou variantes anatômicas. As variantes ou variações anatômicas é quando o órgão, a forma, a posição, o tamanho foge à norma. E a norma nas ciências morfológicas, assim como na fisiológica, não é o bom, não é o ruim, nem o desejado, nem o indesejado, nem o certo, nem o errado. É o comum, o frequente. Então, se uma posição, se um pedaço, se uma estrutura foge ao frequente, isso pode ser uma variante ou uma variação anatômica, porque pode ser também uma malformação. Qual a diferença da variante para a malformação? Quando muda-se a forma, o tamanho, a posição, isso não altera em nada o funcionamento do órgão, da estrutura, é uma variante anatômica ou variação anatômica. Pode ser algo que aconteceu ao acaso, pode ter sido induzido por alguma coisa externa, pode ser até transmissão hereditária, mas que não gera transtornos para o indivíduo, não gera nenhuma disfunção nem mínima possível. Vamos dar uns exemplos aqui. Uma está aqui. Tireoide tem 2 lobos. Tem uma tireoide que tem um lobo acessório, tem um lobo triangular aqui, piramidal. Isso aumenta o funcionamento da tireoide? Faz ela parar de funcionar? Diminui? Não afeta em nada. Então, uma variante anatômica. Tem algumas pessoas, por exemplo, que tem um dedo a mais, um dedo supranumerário, no pé ou na mão. Isso altera o funcionamento da mão, a utilização da mão ou do pé? Não. Mas ele pode sofrer bullying na escola, ele pode ficar complexado. Aí são situações sociais importantes, mas são sociais. A anatomia em si, que é o que determina se é uma variante ou uma malformação, não é afetada. Você não tem prejuízos anatômicos, anatomofuncionais com aquilo. Outro, o pâncreas secreta suas secreções exócrinas no colédoco, que é um canal que recebe as secreções do fígado e da vesícula biliar. E aí ele mistura a secreção exócrina do pâncreas com a bile e sai através do esfíncter ileoide na primeira porção do duodeno, nos primeiros centímetros lá no intestino delgado. Beleza. Há um pequeno grupo da população que o canal pancreático comum não deságua no colédoco, ele vai direto para o intestino. Isso leva a algum prejuízo na digestibilidade? Nenhum. Na excreção pancreática? Nenhum. Muito pelo contrário. Se a pessoa der um azar de ter um cálculo biliar e esse cálculo impactar na entrada do canal pancreático que dá na bile, entupir parcialmente ou totalmente esse canal, a ponto de da secreção não cair no colédoco, sim refluir para o pâncreas, ele vai ter uma pancreatite. O indivíduo que tem essa variante que o canal pancreático vai direto para o intestino, além de não prejudicar em nada o funcionamento dessa excreção aí, dessas secreções, ele ainda está protegido, porque se você tiver um cálculo biliar que poderia entupir eventualmente e produzir
o canal pancreático, a entrada do canal pancreático produzir uma pancreatite, ele não vai produzir, ele está salvo disso. Então isso que é o desejado, então isso que é o normal, a variante é o resto. Não é o resto, porque a maioria esmagadora da população ele vai com coleda. E lembre-se que a função é normal, não é normal é ter cálculo biliar e muito menos ainda ter o azar dele ficar impactado na saída da secreção do pâncreas. Viram? Então, nesse caso, eu só estou mencionando que nem trouxe nenhum prejuízo, ainda pode, eventualmente, em situações especiais, trazer até uma vantagem. Agora, quando traz uma disfunção, por maior que seja ou menor que seja, aí essa variação da forma, do tamanho, da estrutura, vira o que a gente chama de malformação anatômica ou má formação anatômica. A maioria gosta de má, M-A, til, separado da formação, porque está se referindo à má formação propriamente dita. Mas o termo malformação com L junto com a palavra formação, que se refere ao mecanismo que gera a má formação, também está valendo. E aí temos aqui o exemplo do lábio leporino e da fenda palatina, vulgarmente chamada de goela de lobo. Isso atrapalha a fonação, a respiração, a sucção do bebê, a deglutição, a mastigação. Independente de trazer aspectos que são relevantes, mas não para a determinação do termo malformação, aspectos ligados aí a preconceitos em relação a ele, a problemas psicológicos, se ele se mantiver assim. Né? Mas independente, não é uma questão estética e social, é uma questão funcional. Maior ou menor, não importa. E que pode gerar até agravos. Ele pode fazer broncoaspiração, por exemplo, morrer afogado, uma broncoaspiração, fazer pneumonia, de repetição, prejudicar o crescimento do bebê. Então pode ser além de uma disfunção. E ela é uma malformação. As malformações, elas podem ter origens hereditárias, ou seja, junto a um pai com uma mãe, cuja genética favoreceu que um percentual de filhos tivesse uma dada má formação. Assim como pode dar uma variante que deu a sorte de que não produz problema nenhum, ele pode produzir algo que produza a malformação. Há também, nesse mesmo quesito, a ligação de síndromes genéticas. Algumas malformações, assim como algumas variantes, são comuns numa síndrome genética que foi herança dos pais. Por exemplo, a síndrome de Down tem uma variante que é o epicanto, que é uma prega nesse canto aqui interno do olho, que também algumas pessoas melanodérmicas, né, que tem um aumento de... também pode ter como uma variante étnica. Assim como a síndrome de Down também pode ter isso. Isso é uma variante, isso não traz nenhuma deformidade, não diminui ninguém, não traz nenhum problema. É uma característica, né? Que no caso da síndrome de Down não depende aí da etnia. Porém, a síndrome de Down tem frequentemente, não em todos os pacientes, frequentemente malformação cardíaca, que compromete a vida do bebê, né? Que pode prejudicar a vida, a qualidade de vida do bebê, que precisa de intervenção cirúrgica. Tem até uma malformação cardíaca muito comum da síndrome de Down, que quando acontece, geralmente é na síndrome de Down, que é a síndrome de Cochin. Você tem um buraco ali entre os átomos, entre os ventrículos, um buraco, um orifício que mistura sangue para tudo que é lado, que traz uma disfunção importante, né? Às vezes eles têm outras malformações mais simples do coração, mas isso é ligado assim. Assim como 100% da síndrome de Turner, que é uma síndrome genética em meninas, vai ter um ovário fita. Isso vai prejudicar o estirão da puberdade, vai gerar uma baixa estatura, vai impedir que ela entre na puberdade, vai impedir as funções reprodutivas. Então, nesse caso, também é ligado a uma síndrome, vai ligado à transmissão aí dos pais. Agora, há situações de malformações que não tem nada a ver com transmissão hereditária, e sim com exposição a elementos que fazem uma disruptura genética, que modifica a genética daquele ser, que veio para ter uma genética e se modificou. Esses disruptores genéticos, eles são toxinas de bactérias, vírus e fungos, proteínas heterólogas de corpos estranhos, toxinas de determinadas plantas, venenos em geral, poluentes, radiação e até medicamentos. E aí a área mais propícia é a exposição na quantidade adequada para produzir isso. Às vezes é uma exposição que não consegue naquela quantidade produzir nada. Mas se for uma quantidade a ponto de produzir uma disruptura, ela é mais frequente no primeiro trimestre, que é quando os órgãos estão se formando, se diferenciando, e aí deu azar de a mãe ficar exposta a uma situação deformante, ele vai ter uma malformação
que não teve, né, teve uma modificação da anatomia, gerou em maior ou menor grau uma disfunção, ele teve uma malformação, aí nesse caso chamado de teratogênese, quando não é determinado por uma síndrome genética, nem por herança genética, e sim por agravos externos, é a teratogênese, e a gente tem que ter muito cuidado aí no primeiro trimestre, que é onde ela é mais frequente. E às vezes a disfunção nem aparece ao nascimento, às vezes aparece mais tarde. Por exemplo, a exposição ao álcool pode levar a uma baixa estatura, prejudicando aí a secreção de hormônios e de estrutura do osso, mas pode levar a uma deformidade facial, enfim. Mas ele pode levar, na criança de 6 anos, alterações tão importantes na anatomia do sistema nervoso e dos neurônios, que pode levar ao prejuízo cognitivo, ou seja, a criança tem um desenvolvimento bom até chegar, ou razoável, até chegar no período escolar e começar a ter problemas cognitivos. Aí a pessoa nem associa ao alcoolismo, principalmente no primeiro trimestre da mãe, a essa situação, né? Enfim, aí nesse caso são chamados de teratogênese. Agora nós temos também deformidade. A deformidade é quando você tem uma variante anatômica ou mesmo uma malformação de tamanho, ligada ao tamanho. Porque alguma estrutura, por algum motivo, cresceu demais e comprimiu as circunvizinhas. Aí pode comprimir as circunvizinhas, não tem espaço para crescer, mas não produziu nenhuma disfunção, que é uma variante anatômica, ou pode produzir uma disfunção, que aí seria para o lado da malformação anatômica. Mas por que a gente não chama, no primeiro caso, nem de variante, nem de malformação? Porque, na realidade, ela foi produzida porque simplesmente ela ia produzir normal, ia ser tudo bonitinho, mas como uma estrutura se expandiu e comprimiu a outra, e isso trouxe o transtorno na forma e no tamanho da outra, isso é chamado de deformidade. Ela foi deformada por uma estrutura visível. E a monstruosidade é quando as malformações anatômicas ligadas à síndrome, à teratogênese, ossificação, é muito complexa, são múltiplas, que leva à inviabilidade do concepto, e geralmente a mãe aborta muitas das vezes até sem saber que estava grávida, acha que foi uma menstruação atrasada. Existe um número razoável de gestações que são interrompidas e que a mãe nem sabe. Muitas, a criança era uma monstruosidade. Às vezes a monstruosidade é severa, mas permite que ela avance na gestação, e aí a criança nasce natimorta, com partos prematuros, ou quando consegue sobreviver, não existe, não importa onde, em que contexto ela nasce, não existe capacidade de mantê-las vivas, que não por alguns minutos ou horas. Então, nessa situação, a malformação anatômica ela é chamada de monstruosidade. Bem, vamos ver agora os segmentos corporais. É bem sabido, né, que as pessoas sempre falam, o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros. Vamos lá, dividido em cabeça. Nós temos aqui a cabeça é subdividida em crânio, que vai aqui, ó, acima da órbita, pegando esse osso frontal aqui com o osso da testa, vai lá para a abóbada do crânio, a parte daqui de cima, o pessoal chama de cocuru, que é a corcova, né? Aí essa corcova desce, vai até parte do osso occipital e parte do temporal, que forma o que a gente chama de assoalho, do crânio. Então essa é a parte da cabeça. Contém uma cavidade preenchida pelo encéfalo. Os ossos ligados à órbita, a parte de baixo da órbita, ligado onde órbita ocular, onde se insere o globo ocular e os músculos extrínsecos dele. Os ossos ligados a orifício nasal e bucal, e os músculos ali ligados, todos fazem parte da parte anterior da cabeça, da maior parte da parte anterior, e é chamada de face. Então a cabeça é dividida em face, até a parte superior da órbita. A partir daqui, a corcova é a base, né, que tem o osso, aqui a parte do osso esferoidal, para cima, até parte do occipital, e temporal é o crânio, e o restante é a face. O pescoço tem alguns anatomistas que separam como segmento à parte.
Outros o encaixam no tronco. Então, aquele cabeça, tronco e membros está colocando o pescoço no tronco. Tem alguns que falam cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, ele pode... Aí, qual que você quer, o que você achar melhor, vai saber, você pode encontrar as duas formas. A região do pescoço é também chamada de região cervical. Ela tem uma parte lateral, que geralmente tem músculos e vasos sanguíneos e linfáticos e nervos. Tem uma parte posterior, né, que é onde está presente a coluna cervical, coluna vertebral cervical, e a parte anterior, onde estão localizadas as estruturas, tais como a glândula tireoide, as paratireoides, a laringe, a faringe, parte do esôfago, parte do timo, né? Então está ali a traqueia, está ali localizada ali estruturas anatômicas importantes, localizadas na parte anterior da região cervical. O pescoço é importante para manter um tônus e o equilíbrio da cabeça. E, de uma certa maneira, contribui também com o equilíbrio do corpo. Bem, aí caímos para o tronco, que algumas pessoas incluem o pescoço ou não. O tronco, ele tem, além do pescoço, que pode existir ou não, temos o tórax, o abdômen, a pelve, ou simplesmente o pescoço ou não. O tórax é a região abdômeno-pélvica. Tem alguns autores, da mesma maneira que inclui ou exclui o pescoço do tronco, tem alguns autores que fundem tudo, abdômen e pelve. Não é que exclua a pelve, não. Funde tudo como um segmento só, um subsegmento da área do tronco. E aí o diafragma separa o tórax o diafragma torácico do segmento abdômeno-pélvico. E aí dentro do tórax, ele é forrado por uma película, parede posterior, chamada pleura parietal. A maior parte dele é preenchido pelo pulmão, com uma película também que forra o pulmão, e aí fica uma roçando na outra, fazendo um espaço virtual, que é o espaço pleural. Eventualmente ele pode se romper a parede do tórax ou do pulmão, encher-se de ar, pode haver produção de luz, de líquidos ali, e aí aquele espaço de virtual virar real, isso até prejudicar a expansão do pulmão, mas veremos isso mais adiante. Que é o pneumotórax, piotórax, hemiotórax e outro. Geralmente ele é virtual. Mas temos também a presença do coração, os vasos à base do coração, e o espaço onde o coração fica se localizado se chama mediastino, que é o espaço que contém o coração. Tem parte do esôfago, né? E uma parte do timo que desaparece da infância para a adolescência. Ele começa lá no pescoço e uma pequena porção ali para baixo, nessa parte aí, mediastino. Bem, o abdômen ele pode ser inteiriço, vai desde o diafragma torácico até o assoalho pélvico, também chamado de períneo, os músculos perineais, lá na base do estreitamento da pelvis, dos ossos pélvicos, da bacia. Ou então a gente tem pessoas que separam a pelve do abdômen. Aí separa por onde? Passa uma linha aqui na pista ilíaca e tem o diafragma pélvico, é a parte mais ampla da pelve, a parte superior da pelve, o diafragma pélvico. Ali começa a pelve e termina o abdômen. E ela também termina onde? Na parte mais estreita da pelvis, né, que é o períneo. Então tem algumas pessoas que colocam tudo junto e separam. Se é junto, nós temos aqui, se é separado, nós temos no abdômen o fígado, o baço, o pâncreas, boa parcela do tubo digestivo, a maior parte do intestino, o estômago, o finalzinho do esôfago. Nós temos aí os rins. O rins ficou lá na parte posterior do abdômen, chamado de região reto-abdominal. Enfim. E temos aí uma película chamada peritônio, ricamente vascularizada, que forma como se fosse um saco envolvendo isso tudo. Bem, aqui o diafragma pélvico separa o abdômen da pelve, se você usar essa nomenclatura, e aí teremos a bexiga, o útero, órgãos internos vaginais, né? A trompa, o ovário, o reto, o finalzinho do ureter, aquela parte que se... uma parte está lá no abdômen, aquela parte que se insere na bexiga, que leva a urina dos rins à bexiga, vai estar ali. E aí já dá para perceber que a bexiga do homem tem uma capacidade de retenção urinária muito maior. Ele não tem útero para ocupar espaço, tem muita coisa aí na pelve feminina. E se ela engravida à medida que a preenez avança, a capacidade urinária vai diminuindo mais ainda. Né? Bem, o tronco ele tem uma parte anterior, tal como o pescoço, tanto o abdômen, a pelve, né?
a região cervical, o tórax tem a parte lateral direita e esquerda, o abdômen também tem parte lateral direita e esquerda, agora, e o tórax tem a parte posterior, ou dorsal. Já o abdômen não tem parte. A parte posterior é ocupada pela coluna vertebral e lá fica próximo aos rins. Essa parte posterior do abdômen não é chamada de abdômen, é chamado, que está na altura do abdômen, é chamado de região lombar, porque tem a coluna vertebral lombar, então é chamada de região lombar. A pelve tem uma parte também anterior, a lateral são os ossos da pelve, a parte anterior, né, que é a continuidade aí da parede do abdômen, e não tem parte posterior, que a parte posterior seriam os glúteos, que na realidade faz parte dos membros inferiores. Bem, os membros superiores, eles são divididos em mãos, antebraços, braços e articulação do membro superior, que é a articulação húmero escapular, com o osso da escápula, aqui um pedacinho da clavícula. Isso tudo é membro superior, aí tem o direito e o esquerdo. Lembrando que as mãos estão espalmadas, então esse dedo externo é chamado de quirodáctilo, em relação à quiromancia, leitura das mãos, quirodáctilo, e ele é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, o dedo que está mais próximo do corpo dos dedos da mão, dos quirodáctilos, é o último, é o quinto quirodáctilo, mais afastado do corpo é o primeiro quirodáctilo. Os membros inferiores também têm o direito e o esquerdo. Nós temos os pés, né, com seus dedos, que aí é chamado de pododáctilo, vem de podos de pé, dáctilos de dedo, então quiro de mãos, dáctilos dedos, então quirodáctilos das mãos e pododáctilos dos pés, que é ligado à perna, que é ligado à coxa, que tem uma articulação coxo-femoral com a bacia, que tem lá a parte posterior dessa articulação é o glúteo, então tem uma parte lateral, assim como os membros superiores, tem a parte anterior, lateral e posterior, os membros inferiores também, sendo que a parte anterior dessa parte mais superior é lá os glúteos, são os glúteos, né? Que algumas pessoas pensam erroneamente que é do tronco e não é. Se você desarticular o membro inferior, você tiver uma amputação desarticulando todo o membro inferior esquerdo, você vai ficar com o glúteo esquerdo lá acionado ali, se você desarticular tudo, né? Bem, aqui diferente do quirodáctilo, que começa com o dedo mais externo, o primeiro pododáctilo, ou o grande dedo do pé, também chamado de hallux, H-A, acento agudo lá, L-U-X, hallux, que é o dedo mais importante dos pés, porque é ele que dá um equilíbrio, que permite uma deambulação, ou seja, uma caminhada adequada, senão você vai precisar, se ele estiver inflamado, você não puder usar ele, ou não tiver, ele estiver amputado, vai precisar de uma bengala para substituí-lo. O hallux, bem aqui onde está o sinal, ele é o primeiro dedo do pé, e os mais externos são os últimos. O mais externo é o último, é o quinto pododáctilo, esse é o primeiro. Bem, já estamos avançando, mas já estamos terminando. Por fim, nós temos cavidades do corpo. Grandes cavidades, são espaços vazios que são ocupados por vísceras. Aí nós temos cavidades lá na parte posterior, ou de trás, que é a cavidade dorsal, que ela é dividida em cavidade craniana, que é essa região aqui, que contém o quê? O encéfalo, que é a corte cerebral, o tronco cerebral. E temos também a cavidade vertebral, que ocupa toda a vértebra cervical, torácica e parte da lombar, e ali tem a corda espinhal, que é a medula espinhal, mas os nervos correlatos, as membranas delas, tudo forma o que a gente chama de corda espinhal. Então, o sistema nervoso central está localizado parte na cavidade craniana e parte na vertebral, formando a grande cavidade do corpo dorsal. Agora, nós temos cavidades anteriores, ou também ventrais, que é a cavidade torácica, separada da abdominal pelo diafragma, e lá de cima da base do pescoço, da região cervical, e a gente já falou, né, o que tem dentro dela. E a abdominal, que também pode ser separado simplesmente de abdominal, que se separa da pélvica, ou abdômeno pélvico, que a gente já citou aí no slide do diapositivo anterior, que contém dentro dela. O corpo tem outras cavidades menores, mas essas são as chamadas grandes cavidades do corpo. Bem, nesta segunda aula nós podemos aproveitar ainda mais as sutilezas, a beleza e a perfeição do corpo, mas muita coisa ainda virá. E nós vimos aí as posições do corpo, o que é a anonímia, como é que ela evoluiu,
anônima, anonímia, como queiram, ou terminologia científica, como é que ela evoluiu até os dias atuais. Vimos também as posições anatômicas e para que serve isso, as posições corporais, né, os diversos tipos de posições corporais. Vimos também os segmentos, o que eles contêm, né? As cavidades, as grandes cavidades que contém. E se você se apoderar dessas informações, primeiro, se alguém falar em terminologia anatômica, tu já sabe se ele está falando uma terminologia mais antiga ou não, beleza. Também dá para você ter uma ideia da posição, já descrever a posição dos seus colegas, dos estágios, ou colocar o paciente em posição anatômica para saber já o que é da frente, o que é de trás, colocar em decúbito. O paciente precisa estar em decúbito dorsal, não pode ser ventral, por algum motivo. Então você já sabe o que é o decúbito ventral, ainda pode tirar uma onda, dizer em posição anatômica ou sem posição anatômica. Então tá vendo quanta competência você já tem? Tá? Olha, pouquinho. Mas assim, essa estudo dessa obra perfeita do Criador, ela ainda vai avançar, ainda temos muito pela frente. E eu conto com vocês na terceira videoaula de Anatomia Humana para alunos dos cursos técnicos de saúde com maior enfoque na enfermagem. Até lá!